Olá, pessoal. Meu nome é Sharon. Me conte, alguém já tirou algo muito precioso de você? Se sim, eu entendo como você se sente. Eu passei por isso também, e foi um verdadeiro pesadelo. Você quer ouvir a minha história? Então inscreva-se no canal, e eu contarei tudo. No ano passado, meus pais e eu nos mudamos de nossa pequena cidade para uma cidade grande. Honestamente, eu tinha certeza que, daquele momento em diante, minha vida se transformaria em um conto de fadas. Mas a única coisa que me fazia parecer uma princesa da Disney era meu longo cabelo, estilo Rapunzel. E meus colegas descobriram que esse era o motivo perfeito para fazer bullying comigo. Quase todas as meninas da minha escola usavam cortes de cabelo da moda. Enquanto isso, eu era uma verdadeira garota do campo, aos olhos dos outros alunos. Você acha que eu simplesmente desisti e cortei meu cabelo? É claro que não. Todas as mulheres da minha família usavam tranças compridas e eu me orgulhava da nossa tradição. Ainda assim, não estou dizendo que absolutamente todos os meus colegas me odiavam. Felizmente, havia a Stephanie, que esteve ao meu lado desde o primeiro dia de aula e rapidamente se tornou minha melhor amiga. Éramos apenas nós duas contra todo mundo. Gostávamos de fofocar sobre os outros alunos, especialmente sobre o Brandon, o valentão burro de outra turma. Todas as garotas eram loucas por ele, mas você não tem ideia do quanto a arrogância dele me enfurecia. Sem mencionar que ele constantemente me intimidava na frente de seus amigos. A piada favorita deles era que eu estava deixando meu cabelo crescer para vendê-lo. Nossa, que engenhoso da parte deles. Mas eu não conseguia nem imaginar o que viria a seguir. Certa manhã, eu estava indo para a aula ouvindo minha música favorita com fones de ouvido. De repente, alguém se aproximou de mim pela lateral e me acompanhou até a esquina. Pode ser difícil de acreditar, mas quando olhei para o rosto do estranho, era o Brandon. O que ele queria comigo? Ouça, Rapunzel, eu tenho uma oferta legal para te fazer, ele disse. Tentei me afastar e no começo nem quis ouvir o que ele tinha a dizer, mas ele não parava de falar e, eventualmente, decidi ouvi-lo. O Brandon me contou que não se dava bem com seu professor de ciências. Na verdade, ele não ia bem em quase nenhuma aula, já que preferia tocar baixo e andar de skate do que estudar. Eu, por outro lado, não tinha nenhum problema, porque estava me preparando para o vestibular. Para encurtar a história, ele sugeriu que eu fizesse o dever de casa para ele e ele me pagaria por isso. Claro, meu primeiro pensamento foi recusar. De alguma forma, isso parecia humilhante. Por outro lado, meu pai vinha tentando encontrar um emprego há 6 meses e minha mãe também mal conseguia trabalhar. Esse dinheiro seria muito útil para mim, especialmente porque precisaria dele para os meus estudos muito em breve. Enfim, eu acabei concordando. Algumas semanas se passaram assim. Aquele cara preguiçoso me enviava todos os tipos de problemas e provas todas as noites, e eu os resolvia facilmente. No entanto, na escola, o Brandon continuava fingindo que não me conhecia. A Stephanie, entretanto, estava constantemente me alertando para não me meter com ele. Sharon, você vai se arrepender muito se virar amiga dele, ela dizia. Mas eu mantive minha posição. Afinal, o dinheiro não crescia em árvores. A única coisa que estragou minha alegria com o novo emprego foram os estranhos incidentes que começaram a acontecer comigo na escola. Às vezes, um caderno desaparecia da minha mochila, ou aparecia uma tinta fedida na minha caneta em vez de tinta comum, ou minha cadeira ficava toda coberta de chiclete. Em algum momento, comecei a ficar paranoica. E se quem estivesse fazendo isso fosse um professor que sempre me deu notas ruins? Ou a líder de torcida, Miranda, que zombava de mim por causa do meu cabelo comprido? Contei tudo à minha amiga, mas a Stephanie me disse que era tudo uma coincidência. Eu pensei um pouco e decidi que realmente não deveria me preocupar com pouca coisa. Então, o Brandon e eu continuamos trabalhando juntos em segredo. Nós só conversávamos online e, mesmo assim, trocávamos apenas algumas palavras secas, como oi e obrigado. Mas um dia, algo mudou. Como de costume, eu havia tirado uma foto do meu caderno com a solução de algum problema, quando, de repente, em vez da resposta usual, recebi uma mensagem que dizia: "Uau, você ouve essa banda também?" No começo, eu não entendi do que o Brandon estava falando. Pensei que tinha sido apenas mais uma das brincadeiras estúpidas dele. Poucos minutos depois, percebi que dava para ver uma parte de um pôster pendurado na minha parede atrás da foto. Era um pôster de uma banda da qual eu sou fã há anos. E o mais incrível é que nenhum dos meus amigos sabia disso.
Eu descobri que o Brandon também era fã daquela banda de rock. Ele até começou a tocar baixo por causa deles. Que coincidência! Talvez ele não fosse tão estúpido assim. Começamos a conversar e, a partir de então, começamos a passar horas todas as noites trocando mensagens de texto. Eu estava até começando a achar que estava me apaixonando por ele. No entanto, na escola, o Brandon ainda fingia ser um estranho e isso me enfurecia. Eu não entendia por que ele estava fazendo isso. Como uma pessoa poderia ser tão duas caras assim? Quando estávamos trocando mensagens, ele era legal e fofo, mas na escola, ele era um valentão rude. Mas as coisas não pararam por aí. Não demorou muito até, literalmente, tudo começar a dar errado. O Brandon não só tirava sarro do meu cabelo, na frente de todos os meus colegas no refeitório, como a Stephanie também começou a ficar cada vez mais distante de mim. Na opinião dela, eu estava sendo estúpida e deveria ter colocado minha paixão secreta no lugar dele há muito tempo. Eu também estava piorando na escola, porque pensava muito no Brandon. Como se isso não bastasse, todos os tipos de coisas estranhas continuaram acontecendo comigo. Por exemplo, um dia, eu abri o armário da escola e encontrei um rato lá dentro. Passei o dia todo pensando em quem poderia querer tanto se vingar de mim e por quê. Eu não fiz nada de errado. Desesperada, decidi pedir ajuda aos meus pais. Em lágrimas, contei a eles o que tinha acontecido comigo nos últimos meses, sobre o meu acordo com Brandon, o rancor da Stephanie e as coisas desagradáveis que alguém estava fazendo comigo na escola. Mas eles apenas me disseram, não nos diga que suas notas também sofreram com tudo isso. Consegue imaginar? Me sentei à mesa da cozinha em desespero, e meu pai e minha mãe não paravam de falar sobre a importância de estudar para entrar em uma boa faculdade. Eles pareciam não se importar com os meus sentimentos. Além disso, eles me proibiram estritamente de trocar mensagens ou fazer qualquer coisa com Brandon. Bem, eu iria acabar com o nosso acordo de qualquer maneira. Naquela noite, subi para o meu quarto em um péssimo humor. Peguei meu celular para mandar uma mensagem para o meu crush, quando de repente, vi que ele havia me enviado uma mensagem com um monte de emojis tristes. Sinto muito, me dê a chance de consertar tudo, mas tem que ter muita coragem mesmo, eu pensei. Ele provavelmente só estava com medo de que ninguém mais fizesse o dever de casa para ele. Eu respondi com raiva. De jeito nenhum. De agora em diante, não tenho mais nada a ver com você. No entanto, sua resposta me surpreendeu. E se eu dissesse que tenho em minhas mãos 2 ingressos VIP para ver nossa banda favorita? O quê? Uau! Eu comecei a pular de alegria pelo quarto. Mas então, me lembrei que meus pais definitivamente não me deixariam ir. O que eu deveria fazer? Decidi mentir e dizer que ia a um show com a Stephanie. Era o plano perfeito. Eles provavelmente não suspeitariam de nada. Mandei uma mensagem para o Brandon dizendo que iria com ele. E em seguida, pedi a Stephanie que fosse à minha casa no dia do show. Finalmente, a noite que eu estava tanto esperando chegou. De repente, a campainha tocou e desci correndo. Quando abri a porta, vi a Stephanie. Ela só teve tempo de acenar e dizer oi para os meus pais, quando eu a empurrei para a rua. Eu não queria que eles conversassem sobre o show e que as minhas mentiras fossem reveladas. Depois de sair de casa, comecei a contar a Stephanie sobre o show. Eu ainda não conseguia acreditar que meu crush tinha me convidado para um encontro de verdade, muito menos para um show incrível. No entanto, assim que mencionei o Brandon, o sorriso desapareceu imediatamente do rosto da Stephanie. Ela estava fora de si de tanta raiva. Você só está me usando! Ela gritou, quase soluçando. Antes que eu pudesse tentar explicar, a Stephanie saiu correndo. Dizer que eu estava confusa seria um eufemismo, mas não havia tempo a perder, porque o Brandon já estava me esperando na entrada do show. Decidi que falaria com a minha amiga mais tarde e corri para encontrar o Brandon. Você provavelmente está se perguntando como foi o nosso encontro. Bem, o Brandon era o mesmo de quando me mandava mensagens. Gentil, querido e alegre. Passamos a noite toda dançando nossas músicas favoritas e rindo. Eu simplesmente não conseguia acreditar na minha sorte. Mas o mais importante foi que, quando estávamos voltando para casa, ele me parou bem no meio da rua e me beijou. Eu senti como se estivesse em um filme. Eu imediatamente esqueci de todos os meus problemas com os meus estudos, pais e amigos. No dia seguinte, fui para a escola de ótimo humor. Eu não conseguia me concentrar nas aulas. O professor estava atrasado, então eu fiquei sentada pensando na noite anterior. Mas então, de repente, senti algo se mexendo atrás de mim. Ah! Era meu cabelo! Eu olhei para baixo com horror e vi meus longos cachos caindo no chão. Isso não podia estar acontecendo. A Stephanie estava sentada atrás de mim. Seu rosto estava vermelho de raiva e ela estava segurando uma tesoura.
Fiquei chocada e completamente arrasada. E finalmente entendi quem esteve fazendo todas aquelas coisas desagradáveis comigo durante esse tempo todo. E por que a Stephanie sempre ficava com raiva quando eu contava a ela sobre o Brandon. Ela também estava apaixonada por ele. E no dia anterior, ela não tinha corrido para casa chorando, mas passou a noite toda nos observando. Aterrorizada, saí correndo da sala de aula e pedi ao Brandon que me encontrasse no pátio. Para minha surpresa, ele concordou em sair por um momento, enquanto ninguém estava olhando. Mas assim que ele me viu, sua feição mudou imediatamente. Ele falou comigo friamente e foi embora apenas 1 minuto depois. Eu fiquei completamente sozinha. Então, aqui estou, sentada no canto do pátio. Já está tarde e não sei como chegar em casa. O Brandon está ignorando minhas mensagens. A Stephanie literalmente arruinou minha vida com as próprias mãos e meus pais não vão me perdoar quando me virem com o cabelo curto e descobrirem toda a verdade. Por que as pessoas estão com tanta raiva o tempo todo e não podem confiar em ninguém? Escreva nos comentários se você concorda comigo. Ou eu estou errada. Eu ainda quero acreditar que pelo menos algumas pessoas são capazes de manter uma amizade sincera.